Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um programa Megafone aqui pela sua rádio Cantareira 87,5, também a Web Estilo, a Web Rádio Estilo, e estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e em FM. Olha, tá chegando. Então, hoje o Megafone vai conversar com os integrantes do Expresso Periférico e também do Comitê de Lutas da cidade Ademar, Jabaquara e Pedreiras. A gente vai saber o que é esse Comitê de Lutas, o que é o Expresso Periférico. Não é um ônibus, não é um trem, não é um metrô, mas olha, é expresso e tem notícia, tem poesia, tem música, tem luta, tem cidadania. Para começar o megafone, eu vou dar voz e dar vez para as damas, né? Para as damas. Marilene Camargo, seja muito bem-vinda ao megafone. É uma satisfação, uma alegria recebê-la aqui para a gente bater o papo, para a gente saber quais são essas lutas e quais as ferramentas que nós estamos utilizando com essas lutas. Bom, o que eu faço aqui? Eu me apresento? Isso, por favor. Então, meu nome é Marilene Camargo, né? Eu estou aqui na região há bastante tempo e participei de muita luta durante essa gestão toda da minha vida, né? E desde o início do século XX, a gente está trabalhando no Freitito. Então, a minha área de atuação aqui é o Freitito, que é o Centro Popular de Defesa dos Direitos Humanos Freitito de Alecrim Lima, e que comanda, né? Comanda não, mas trabalha com várias atividades aqui na região. Aí vamos falando aí conforme for andando o programa. Isso serve? Maravilha, maravilha, Marilene. Vamos falar sobre o que é o Freitito, o que é esse movimento aí também. Vamos saber o que é tudo isso. O professor que ele está com uma cor diferente, está mais corado, o professor que eu encontrei no metrô, lutando no metrô, falando de poesia no metrô, professor Betinho. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. É uma honra recebê-lo aqui para a gente falar de assuntos tão importantes para a nossa comunidade. Salve, obrigado aí, Galdino, grande camarada, Mauro, Marilene e a todos, todas que estão nos acompanhando aí pela Rádio Comunitária Cantareira, em todas as suas possibilidades aí midiáticas, né? Rádio Cantareira que é parceira das nossas atividades lá no Expresso Periférico, na figura do Carlos Galdino. Bom, eu sou o professor Roberto, mais conhecido aí como professor Betinho, professor da Rede Pública Municipal de São Paulo, trabalho aqui na MF Deputado João Sumirata, na região da Pedreira, e também professor da Rede Pública da Rede Municipal de Diadema, trabalho com educação de jovens e adultos na região do Eldorado, tenho também um ativismo cultural, né? Tenho colaborado aí com algumas atividades relacionadas ao encontro literário que a gente realiza na região, assim como a Marilene, o Mauro e tantas outras pessoas aqui. Tenho o Sarau Poesia de Porão, que eu ajudo a organizar também. Sou presidente de um time de várzea na região. E seguimos aí na luta, né? É isso aí, Galdino. Isso. Aí tem outro professor aqui, o Mauro. Mauro, seja muito bem-vindo ao Megafone, Mauro. É um prazer tê-lo aqui conosco, para a gente poder debater assuntos tão importantes aqui para a nossa comunidade, Mauro. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Galdino. Boa tarde, Betinho. Boa tarde, Dona Marilene. Estou vendo aqui também o Paulo Nakamura aqui também. Tá? Boa tarde. Tá? Boa tarde. Tudo bem, Paulo? Tá? Tudo então, bem. Camarada de luta, né? de longa data. Então, Mauro, né? Como já disse aqui, meu nome é Mauro. Eu sou morador aqui do Jardim Miriam, aqui da região. Hoje eu moro próximo do Jardim Miriam, um bairro aqui colado, que é Americanópolis, mas minha vida inteira aqui na região. E nós somamos aqui também, né, nesse grande coletivo que atua aqui na região,
são lutadoras e lutadores que sonham com um mundo melhor, e, para tanto, a gente vai tentando, né? Tentando, fazendo o que pode dentro da circunstância, dentro das nossas limitações, mas eu acredito que estamos dando uma contribuição para mudar a sociedade brasileira, mudar a sociedade brasileira no sentido de deixar um legado, deixar um mundo melhor, em que pese todos os absurdos que nós estamos enfrentando, passando, né, num momento triste da nossa história, onde essa pandemia tem ceifado milhares, né, são mais de 250 mil vidas que foram perdidas, mas, apesar de tudo, estamos aí na resistência. É verdade que, por conta da nossa idade, né, da idade desse coletivo aqui, e do coletivo principalmente do Frei Tito, então a gente está atuando mais à distância, mas enfim, é o que é possível fazer nesse momento, e estamos somando aqui no Frei Tito, no Comitê de Lutas, no Expresso Periférico, lá no Jamac também, que é outra entidade que tem dado uma contribuição importante. Enfim, são muitas frentes, e nós, com todas as nossas limitações, estamos tentando, né? Estamos juntando forças para contribuir, para transformar a sociedade brasileira a partir da nossa região aqui, que já é muita coisa, né? E para encerrar, atuamos numa área, Cidade Ademar, Pedreira, Jabaquara, e como bem diz o Betinho, Diadema, né, que é colado a essa região aqui, né? Então é muita gente. Se nós considerarmos todo esse vasto território, se não bater em 1 milhão de pessoas, é quase. Então é uma área gigantesca, onde há uma alta concentração, uma alta densidade demográfica. Enfim, é isso. Maravilha. Para você que ligou o seu rádio agora em FM 87,5, ou você que está no YouTube, no Facebook, no Instagram ou no Twitter, aqui é o programa Megafone. Eu converso hoje com uma galera muito bacana, o pessoal do coletivo Expresso Periférico, do Comitê de Lutas do Jabaquara, Pedreiras e Cidade Ademar. Para começar, a gente vai falar de luta, vai falar de comunicação. Para começar, eu queria perguntar para o Betinho. Betinho, o que é esse Comitê de Luta, Betinho? Como é que ele se formou? Quem são as pessoas que estão engajadas? Por que elas se juntaram? Né? Por que as pessoas fizeram um comitê? Mas o que é um comitê? Porque muitas vezes as pessoas ligam o comitê a uma questão mais política, um comitê de um partido, mas o comitê pode ser uma rua, o pessoal de uma rua se reunir, de um bairro se reunir em prol de luta. Conta um pouquinho desse comitê para a gente entender como ele se formou, o que ele, os objetivos dele, para a gente abrir esse bate-papo nosso às 14h10. Bom, Galdino, para falar do início aí do comitê, talvez o Mauro fosse mais indicado, que é mais calejado aí nessa luta, né? O comitê ele envolve. A gente faz aqui uma apresentação, mas o Mauro acho que é. Mas o comitê ele envolve lutadores e lutadores dessa região que você já citou, Cidade Ademar, Pedreira, Jabaquara. E eu sempre trago o Diadema também, porque a gente tem uma área de borda enorme, com problemas que são os mesmos, né? Problema de saúde, educação, moradia, né? Então, às vezes você está numa rua aqui, de um lado da rua você está em São Paulo, do outro lado da rua você está em Diadema. Então, não dá para você desqualificar a luta e os lutadores, né? Nesse formato. O Comitê de Lutas, ele reúne pessoas, então, de diversas formas de ver a política pela questão partidária, né? É um comitê pluripartidário e até sem partido, mas dentro de um campo político, né? Do campo progressista, do campo da esquerda, do campo daquelas pessoas que querem mudar a sociedade, que não estão conformadas aí, não querem conservar
esse modelo de sociedade e nem tem saudade de um modelo de antes, né? Pautado no autoritarismo, na ditadura. Então, a visão em comum que nos une no Comitê de Lutas são essas lutas pelos direitos humanos, pela saúde pública, pela educação pública, contra o racismo, contra o machismo, contra qualquer tipo de opressão, por moradia, enfim, por ampliação de direitos dentro das pessoas que têm esse campo de visão, né? Eu acho que o Mauro pode complementar aí. Vai lá, Maurão, a bola está contigo. O jogador da Várzea, sabemos que o Betinho, ele participa de campeonato de Várzea, de time de bairro, ele jogou a bola para você agora. Então, mas eu acho que o Betinho pegou bem aí, pegou o espírito, né? O espírito do comitê, né? Assim, ele é um coletivo de pessoas. Ele é um coletivo de pessoas que buscam atuar aqui no território. Fundamentalmente é isso. Agora, se você me perguntar há quanto tempo, acho que faz uns 7, 8 anos, mais ou menos, que nós começamos a articular essa possibilidade. Agora eu te pergunto assim, vocês no início, né, para você que nos assiste nas principais redes sociais, tu conversa com os membros do Expresso Periférico que se organizam num comitê de luta, Cidade Ademar, Diadema, Pedreiras, Jabaquara. No início foi difícil juntar as pessoas. Vocês já sofreram algum tipo de represália de algum agente público, principalmente de polícia, alguma coisa assim? Porque eu sei que vocês têm ações bem bonitas, bem bacanas, de cartazes. Depois eu vou perguntar dessas ações de colação de cartazes, também carro de som, rádio poste. Vocês fazem ações para conscientização da cidadania nas periferias, ações cidadãs. Tem também no Expresso Periférico várias matérias, dentre elas hortas urbanas, que trata de assuntos tão bacanas, que muitas vezes eles são deixados de lado pelos grandes veículos, mas vocês estão tratando disso no dia a dia. Conta um pouquinho para a gente, como foi no início? Foi difícil juntar as pessoas ou as pessoas já estavam naquela vontade e se juntaram? E se vocês já sofreram algum tipo de represália por parte de poder público? Olha, enfim, assim, as pessoas aqui, nós aqui atuamos na região há muito tempo, né? Como bem disse a dona Marilene, que está aí junto com o Paulo Nakamura, né? Um outro batalhador aqui da nossa região, nós atuamos aqui há muito tempo. Começamos esse coletivo. É claro, vão se somando outras pessoas mais jovens, pessoas até mais experientes do que a gente, mas atuamos aqui a partir do final dos anos 70. Né? No meu caso, especificamente, nós começamos a atuar, participando por dentro da comunidade eclesial de base, enfim. Mas sofremos sim, viu? Sofremos porque nem sempre as nossas ações são bem-vindas, principalmente quando ocupam espaço público, né? Então, lá na Praça do Jardim Miriam, por vezes, nós somos obrigados a nos retirar porque a polícia, o poder público, né, a polícia e a administração, a subprefeitura, entendia que nós não tínhamos autorização, enfim, por algum motivo, eles nos obrigavam a retirar, a recolher os nossos equipamentos para evitar que nós fizéssemos as nossas manifestações. Nesse momento, nunca chegamos a ser reprimidos com violência. A violência acontece porque você é impedido de fazer as ações. Não deixa de ser uma violência, que não é pouca, né? Mas a violência física, nesse momento da nossa história, não chegamos a sofrer, não. Mas essa violência, que muitas vezes ele é até mais danosa, né? Ela é muito mais impactante do que a violência física, mas sofremos sim por diversas vezes, nos foi retirado o poder, a possibilidade de fazer as nossas manifestações, as nossas ações, e sempre em defesa do interesse público. É bom deixar isso registrado, porque
nós acreditamos que o poder público ele tem um papel fundamental para atender às necessidades da população. E as nossas ações sempre nessa direção, de que é preciso garantir a consciência, dialogar com os trabalhadores, com as trabalhadoras, para que eles se tornem senhores e senhoras de direitos. Portanto, isso é fundamental nesse processo de caminhada que a gente vem tentando se rearticular com esses coletivos, coletivos, seja eles partidários ou não, né? Como bem o Betinho falou, tem pessoas de vários partidos. É claro que tem um recorte bastante determinado. Nós temos uma posição política bastante clara e nós defendemos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade democrática. Essa é a nossa defesa. Isso nós acreditamos nisso. Temos plena consciência de que isso, essa crença, essa defesa desses valores desagrada aos interesses econômicos constituídos. Então, infelizmente, né, o poder de polícia nesse país exatamente defende esses interesses econômicos, né? Bom, mas é isso. Eu acho que se alguém quiser, aí, dona Marilene, o Paulo quiser complementar, o Betinho. Dona Marilene, a senhora gostaria de complementar as falas do Mauro e do Betinho a respeito do Comitê de Lutas? Como é que a senhora entrou, como é que a senhora chegou, como é que a senhora vê o trabalho do Comitê de Lutas? E depois eu vou começar a perguntar aí como é que faz para participar, como é que são feitas as ações, como é que o pessoal se organiza, porque eu vejo que existe uma organização, a galera, eu vejo sempre os cartazes, as reuniões para irem lá na praça, como é que é feito, e a gente sabe que tem toda essa questão da pandemia, mas o comitê não deixou de ser atuante. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito dessa atuação. Então, primeiro tiro senhora, viu? Tá bom, pode deixar. É você, então? Eu, sou você. Então, Gaudião, é um prazer, né, a gente poder estar falando aqui, usando esse recurso que tem uma amplidão muito grande, né, de acesso às pessoas, né. Então, quando a gente começa a atuação, a gente nunca imagina que quanto ela vai conseguir atingir as pessoas, né. E a gente tem aprendido isso nesses tempos todos, né. Com o Comitê de Lutas, cada vez mais gente entrando, cada vez mais temas são discutidos, né? E a gente tem aprendido muito, muito com companheiros que estão na luta há bastante tempo e que vêm dar uma informação para nós, né? E essa questão que o Mauro e o Betinho falaram, né? De que a gente tem um espectro dentro da população da região e que a gente tenta acessar todos os espaços, né? E tem muita coisa para a gente poder falar, mas acho que durante o período aqui da nossa conversa a gente vai poder falar, que aí a gente fica até cansado de tanta atuação, né? Sem falsa modéstia. A gente fez uma avaliação nesse final de semana e aí cada um foi falando, então, isso aconteceu assim, daí a gente percebeu quanta coisa que a gente tem feito e aí, assim, e a tentativa sempre de estar articulando com movimentos da região, com as pessoas da região que tenham uma participação e que possa colaborar com isso que os meninos disseram. Agora eu vou bancar a vovó. Os meninos disseram aí de tentar criar um mundo novo, né? Transformar essa sociedade que a gente vive. A gente acredita e briga por isso, né? Muito importante. Maria, a colega congelou as imagens aqui, está falando a Maria Eugênia, e ela está participando aqui, falando que o Expresso Periférico é nossa voz que chega para dialogar com as trabalhadoras e trabalhadores do território. Muito obrigado, Maria Eugênia, pela sua participação, também concordo. A gente vai falar um pouquinho do Expresso daqui a pouquinho. Antes,
Grande Evinha, Maria Eugênia é Evinha, Galdino. A Evinha, olha, a Evinha está com. Companheira A gente, assim, por nome, a gente não vai perceber. É que nem eu, se me chamarem José Carlos Galdino, às vezes as pessoas não vão saber quem é, né? E aí, se chamar Galdino, a galera já sabe quem é. Ô, Betinho, eu aproveito para mandar um abraço para todos os colegas, camaradas, as mulheres e os homens do Expresso Periférico. Antes de partir para o Expresso, Betinho, como é que são, o Mauro, que vocês decidem entre vocês, vão tocando bola, né? Como é que são feitas, organizadas as ações, são feitas e organizadas as ações do Comitê de Lutas, né? Quais são as pautas que vocês elegem para ir trabalhando aí? Que eu vi que teve atividades nos domingos, saíram com cartazes, colaram, inclusive a atuação muito importante naquela questão do Carrefour, que teve o caso do assassinato daquele homem negro no Sul, teve uma atuação muito importante, mas essa atuação ela acontece sempre. Como é que vocês organizam e decidem esses temas? Posso dar um pontapé aqui inicial? Então, assim, nós começamos a partir de algumas datas que são referência para todos os trabalhadores, trabalhadoras, para as mulheres. São datas que possibilitavam, ou melhor, que possibilitam uma articulação e que já constituem um calendário, né? Um calendário, nós, a partir dessas referências, começamos a promover atos mais, digamos assim, mais gerais e com uma articulação muito maior, até para além do comitê, né? Porque nós começamos com uma atividade na Praça do Jardim Miriam que nós chamamos de Rádio Poste, né? Então, o Rádio Poste, essas ações, o Rádio Poste precedeu, é isso mesmo a forma correta de falar, né, Betinho? Precedeu as ações mais frequentes com essas datas, Dia Internacional da Mulher, Dia dos Trabalhadores, Dia da Consciência Negra, o Grito dos Excluídos. Então, nós procuramos marcar, criando um evento maior, né? Então, um evento mais, digamos assim, encorpado e que, com o envolvimento de diversos coletivos, né? Diversos grupos que atuam aqui na região. Então, pegando a Praça do Jardim Miriam, porque é uma praça emblemática, né? A Evinha está aqui participando, ela ainda muito jovem, se ela puder falar, eles participavam, inclusive, antes da gente, né? Que eles formavam um grupo de jovens a partir da Igreja do Jardim Miriam muito atuante, né? Onde reunia a Evinha, o Vicente, a Terezinha, o Miguel Carvalho, Paulo, enfim. Então, o Jardim Miriam tem essa marca de ter uma atuação. Então, a partir dessas referências, e nós retomamos, dentro das nossas possibilidades, essa prática de fazer uma ação frequente na Praça do Jardim Miriam, e esses atos mais gerais, tendo essas datas como referência, passaram a ter uma frequência maior, né? Uma frequência, não uma frequência maior, mas sim acontecer nessas datas com uma articulação muito maior e com vários coletivos participando. Tanto é que o último grande que nós fizemos foi o ano passado, né, no dia 15 de março do ano passado, que foi um ato muito significativo do Dia Internacional da Mulher, né, do mês da mulher, que fizemos como praticamente a última grande ação. Depois, é claro, fizemos outras, mas não tão significativa por conta da impossibilidade de aglomeração, né? Nós já estávamos entrando numa situação de pandemia, mas fizemos outras ações com distanciamento, com a preocupação com a saúde coletiva, até porque uma parte significativa desse povo aqui está dentro já da terceira idade, alguns já batendo as portas da quarta idade, né? Isso mesmo, isso mesmo.
Marilene, você gostaria de complementar essa fala do Mauro, Marilene, a respeito do começo dessa luta? Então, acho que a gente teria muita coisa para falar, mas eu só quero completar a questão da Rádio Poste, que é uma atividade de resistência que acabou sendo, em alguns períodos, mensal, né? Que a gente articulava com outros movimentos, com outros lutadores da região, e apesar da gente ficar lá no meio do pessoal lá da Feira Livre, né? Era um espaço de muita resistência, onde a gente podia mostrar o nosso poder, que na verdade era um poder de fala, um poder para estar conscientizando, para estar conversando com as pessoas, né? E a Rádio Poste já tem 12 anos, né, Mauro? Fez 11 o ano passado, 10? Assim, nós começamos em 2008, se eu não me engano, né? Quem tem essa memória mais fresca é o Aguinaldo, né? Inclusive, isso é tudo documentado, né? Tem toda uma documentação, mas nós começamos, se eu não me engano, em 2008, e é interessante a gente registrar aqui, começamos com uma caixa, que nós temos ela ainda, uma caixa de som, por conta de um dinheiro que nós recebemos de uma fala para o Jamac, né? Então pegamos esse dinheiro, compramos essa caixa, penduramos. Bem, na verdade, a Rádio Poste é mais uma alegoria, né? Então, a gente penduramos essa primeira caixa acústica lá no meio da praça e fizemos algumas ações bastante significativas, como, por exemplo, aulas públicas. Fizemos algumas aulas públicas. Eu me lembro que teve um ano, não sei se foi o primeiro ou o segundo ano, nós fizemos uma aula, com a pena que a minha memória é terrível, né? Um professor aqui que passou aqui, é filho aqui da região, não está mais aqui, mas ele fez uma brilhante aula pública na Praça do Jardim Miriam. Fizemos em outras oportunidades também, né? Mas são momentos emblemáticos desse processo de articulação, né? Eu, por exemplo, conheci o Betinho, que está aqui, lá na Praça do Jardim Miriam. Foi a primeira vez que eu encontrei com ele, né? Nós fomos apresentados por um amigo em comum, né? Com um camarada em comum, que é o Miguel, e foi a primeira vez que nós nos vimos. Então, você vê que é um processo de soma, né? E outras tantas pessoas que vão se somando a esse processo, e, enfim, e é importante isso, né? É fundamental, inclusive, para garantir a continuidade. E tantas foram memoráveis, né? As falas, as memoráveis, as poesias que o Betinho falou na praça. Então, acho que é isso que é a importância desse processo, para encontrar pessoas e para dar densidade a esse trabalho, que ele não é grande coisa, eu não acho que mas é o que nós podemos fazer, e é o que a gente consegue fazer nesse momento. É isso. Galdino, deixa eu só, em cima dessa fala do Mauro e da Marilene, eu queria só complementar o seguinte, exatamente isso, né? Quando você pediu para eu falar do comitê, de como ele se formou, nesse momento aqui, nesse coletivo, nesse grupo, eles falariam melhor do que eu, porque eles têm essa memória mais lá atrás, né? Eu sou um agregado, vamos dizer assim. Eu cheguei um pouquinho depois. E se tem a vida da gente não deve ser composta de muitos arrependimentos, mas se tem uma coisa da qual eu me arrependo é de não ter conhecido esse povo antes. Entende? Porque é um ganho muito grande para a minha formação pessoal, para a minha formação política e para a minha própria formação como um ativista cultural, do movimento cultural, das escolas. E também eu tenho certeza que, de alguma maneira, eu contribuí com eles, né? Com a minha visão de mundo, com a minha forma de expressar através da poesia e da arte, né? Um pouco do pensamento que é meu, mas também que eu sei que é deles. E a gente está atrás de mais gente nova, entendeu? Porque, como o Mauro disse, a gente precisa de garantir a continuidade disso, né?
e a ampliação também, né? Então, por isso que a gente busca fazer essas ações, os desdobramentos das ações. Eu acredito muito, essa ação que o Mauro falou, que é uma ação simples da Rádio Post, ela é simples, mas ela é importantíssima, porque aí a gente vai fazer a política na ágora, vai para a praça, né, dialogar com o povo. E aquela praça do Jardim Miriam, no domingo, ela é super lotada. Então a gente dialoga ali com um número enorme de pessoas, nem todas prestam atenção a gente, até diria que a maioria não presta atenção a gente, mas aqueles que a gente consegue atingir, né, já são de grande monta e de grande importância para o nosso trabalho. Ô, Betinho, você agora me levou para o começo, para a Grécia, né? Porque o Aristóteles, ele tinha essa coisa de ir para a praça, para os locais públicos e pesquisar, e indagar e saber das pessoas o que as pessoas sabiam, né? Vai para o início, lá para a retórica, para a coisa de investigar, de levar a informação. Aliás, vocês estão fazendo uma coisa que é estudada e que é matéria nas faculdades, que é essa coisa orgânica de você chegar nas pessoas, né? De ir para o lugar onde as pessoas estão. E aí, se você atingir se você conseguir conscientizar uma pessoa, já é um feito, né? Porque uma pessoa é um universo. Não é uma coisa de massa, de pegar milhões para. Não, é você chegar na pessoa e falar: olha, é importante você lutar, você tem direito, é importante ser um cidadão consciente, né? E eu vislumbro muito, e eu fico muito feliz, né, de estar próximo de vocês nesse movimento, nessa luta, porque é importantíssimo para a sociedade, para que a sociedade seja mais justa, mais igualitária e tenha mais educação. Eu te cortei, Betinho, mas não é intencional, não. Eu queria. A gente mas é isso mesmo. Inclusive você, que é também um agregado do comitê, né? Você também foi apresentado aí via professor Betinho para o coletivo. Você participou do encontro literário, que também é um desdobramento aí dessas nossas ações. E você também está participando, dentro da sua possibilidade, obviamente, né? De algumas ações desse comitê. Talvez não todas, como a gente gostaria, mas é isso. E eu queria dizer mais, né? A gente vai à praça, mas também a gente sai, o Mauro coloca lá o som em cima do carrinho dele e a gente leva muitas vezes a informação às comunidades. A gente roda aí em alguns períodos para falar de algumas questões relacionadas à educação, à própria pandemia, né? E entra nos buraquinhos lá para dialogar com o povo, entendeu? Para fazer a praça chegar até as comunidades lá. Muito bacana. Olha, eu vou aproveitar para mandar um abraço aqui, rapidinho, para os ouvintes. Olha, a Márcia Silveira está nos assistindo. Márcia Silveira, um abraço para você. Obrigado pelo carinho da audiência. Também a gente vai para longe, falando de quebrada, de periferia. Pernambuco, Tabira, Pernambuco, o Jefferson Messias, um grande abraço para você, está ligado aqui no Megafone, obrigado a todos pelo carinho da audiência. Betinho, Marilene, você ia falar? Eu só queria completar uma coisa da Rádio Post, a gente vai lembrando e aí fica um tempo todo, né? Que tem duas ações interessantes da Rádio Post que a gente foi descobrindo com o tempo. Primeiro é a panfletagem. Então, em geral, a gente distribui material ou que a gente fez ou que a gente pegou de algum parceiro, de movimento. E a outra questão é a bancada de livros, né? Que foi uma iniciativa do Mauro, e aí todo mundo colabora, levando literatura, levando poesia. E é impressionante como as pessoas encostam e pode levar, não é? A gente fala, pode levar emprestado para não ficar muito barato, né? Mas tem muita gente que pega e, assim, a gente fica pensando que a literatura é uma coisa, né? A burguesia acha isso, né? Para que o povo vai ler? Para que interessa conhecer Guimarães Rosa, né? O que interessa conhecer Machado de Assis? Mas ali a gente percebe que o pessoal, não tanto quanto a gente gostaria, né? Mas eles
pegam o material e leem, né? A gente ainda não fez nenhum retorno do que o pessoal achou da leitura, mas é uma coisa para o futuro aí. Muito bom. Eu perguntar, como é que faz para conhecer mais o Comitê de Lutas e participar do Comitê de Lutas? O que que precisa? Onde é que eu entro em contato com esse comitê? Antes, aí na sequência a gente vai para o Expresso Periférico para a gente saber o que que é esse Expresso Periférico. Aqui. O Galdino, o comitê, a gente, por conta nós fazíamos reuniões presenciais até antes da pandemia, né? Nós fazíamos reuniões, e as reuniões aconteciam lá na comunidade Cristo Ressuscitado, a comunidade da paróquia Cristo Ressuscitado, porque o padre aqui da região de Santo Ademar, da parte de cima, o padre Tony, ele cede para a gente, né? Ele cede o espaço lá da igreja. Fazemos também no Centro Frei Tito, que é o espaço onde a gente tem as nossas ações se desenvolve aí, e é um espaço, digamos assim, próprio, né? Não é da igreja, é um espaço do coletivo, né? Que foi conquistado ao longo aí dos últimos 30 anos. Isso, 30 anos. Foi se constituindo nos últimos 30 anos, 30 e poucos anos, né? Quase 40 anos, o Frei Tito, e um espaço próprio. Mas a gente tem também essa parceria com a igreja, que, para garantir uma maior participação, nós utilizamos o espaço da Cristo Ressuscitado nas reuniões presenciais. E agora nós migramos para o virtual. Então, temos um grupo de WhatsApp, e através desse grupo a gente tem organizado as nossas falas. Provavelmente a gente deve estar chamando mais uma conversa para organizar as ações para esse próximo período. Já fizemos uma para organizar as mulheres, né, que é um grupo de mulheres que tem chamado, que participam também do comitê, chamado a organização do mês da mulher, agora em março, e já está desenvolvendo toda uma programação. Inclusive, no dia 14 de março, nós faremos uma ação lá na praça, uma caminhada lá na Praça do Miriam, com um cortejo pelo bairro, perfeito? Isso tudo organização das mulheres lá do comitê. E do comitê e também do Expresso Periférico, né? Porque as coisas são muito junto e misturado aqui também, né? Então não tem uma coisa que é o Frei Tito, é o comitê, os membros de partidos políticos que acreditam na causa da transformação da sociedade, enfim. Então a gente é um coletivo que, ainda bem, né, que muitas vezes a gente tem algumas diferenças, mas nada que impede essa caminhada coletiva e essa caminhada... Democracia, né, Mauro? A democracia, né? A democracia, uma humanidade, né? Relacionamento. Não tem esse extremismo dessa coisa louca que nós vivemos aí, né? Essa coisa de você gostar de um ou de outro e o mundo pega fogo, né? Mauro, deixa eu perguntar. Se eu quero saber do coletivo, como é que eu tomo contato? Através do WhatsApp. Tem a página do Facebook também. Isso. Do Comitê de Lutas. Isso, Comitê de Lutas, Cidade Ademar, Pedreira, Jabaquara. Então lá dá para saber o que a gente está fazendo e entrar em contato também pelo Messenger lá do Comitê de Lutas, né? A gente tem muito cuidado, sabe, Galdino? Porque, como você mesmo disse, os tempos são sombrios, difíceis. E muitas vezes a gente teme, inclusive, pela questão da segurança física, inclusive, dos nossos membros aí, né? Então a gente toma muito cuidado, não dá para ser qualquer um assim que seja trazido, não. Tem que ter uma análise do currículo ali para saber se encaixa minimamente dentro daquilo que a gente pensa, né? Apesar da gente ser democrático, a gente tem que tomar as precauções. Eu cito como exemplo, nós temos uma ação aí que está relacionada, que inclusive muito por causa do Paulo, da Marilene, que é a questão dos orgânicos, né? A aquisição dos alimentos orgânicos que vêm do MST, do assentamento Dom Tomás Balduino, de Franco da Rocha.
e que a gente tem um grupo de WhatsApp lá também, que tem as compras e tal. E um tempo atrás foi adicionado lá, inclusive eu acho que foi pelo Mauro, né, Mauro? Alguém que caiu lá dentro, e aí o cara começou a questionar aquilo, falar que o MST era bandido, que não sei o quê, não sei o quê. Então, é isso, a gente também, antes de qualquer coisa, tem que ter um filtrozinho, né? Porque senão a gente coloca o inimigo íntimo, né? Dentro do nosso grupo aí, e não é isso que a gente quer. A gente não pode dar margem a isso também, né? Em vez de ajudar, atrapalha, né? Vai criar aí embaraços para seguir com os trabalhos. Agora, vindo para cá, o que é o Expresso Periférico? Como é que é o Expresso Periférico? É um jornal? O que notícia que ele traz? Conta um pouquinho para a gente aí. Quem que pode contar para a gente o que é o Expresso Periférico? Posso falar aí agora, Mauro? Manda bala aí, eu acho que você pode ficar com mais propriedade. Manda bala. Mais ou menos. Não, é o seguinte, Galdino, o Expresso Periférico, na verdade, é uma manifestação de um desejo do coletivo, e muito pressionado pelo Mauro, né? Assim, pressionado num bom sentido, né? Que a gente tivesse um veículo de comunicação mesmo para entrar em contato com a comunidade, para falar dessas ações que são feitas, que foram citadas aqui, para falar desses espaços que são parceiros. Então, aqui a gente falou do Freitito, a gente pode falar do Jamac, a gente pode falar de outros espaços que tem na nossa região, que são espaços de parceria dessa luta pela transformação da sociedade. Então, depois de muitas conversas, de muitos preparativos, a gente acabou conseguindo lançar, com a ajuda de alguns universitários aí, né? Eu diria que os mais jovens aí têm uma influência importante nisso, porque a gente pensava no primeiro momento de lançar um periódico em papel, né? De panfletar, de entregar nessas ações os panfletinhos. E nós acabamos lançando, na verdade, um blog, né? O expressoperiférico.org acabou se tornando um periódico em forma de blog, né? Em que tem lá as seções, opinião nacional, cultura, gente do bairro, diversidades, enfim, né? Um coletivo de pessoas destinados, cada um com uma tarefa, com uma editoria. Então, por exemplo, eu e a Evinha ficamos responsáveis pela editoria de cultura, né? O Paulo pelo editorial, né, Paulo, se eu não me engano. O Mauro contribui com gente do bairro, com nacional também, Mauro? Nacional. É o Juarez e o Alex. Vicente. E o Vicente. O Alex e o Paulo, o editorial, não é? A Marilene contribui lá, escreve alguns textos, escreve notas, faz uma correção dos textos criados pelos colegas. Eu também contribuo com essa correção, né? Com os textos que são postados lá. Enfim, mas a ideia é essa, que a gente traga um formato em que a gente consiga dialogar com a comunidade, fazer formação política, né? Então, não é um jornal ou uma revista noticiosa, basicamente. Você acompanha um pouco, você sabe disso. A gente está muito mais relacionado a esses temas que são importantes para nós, para dar espaço, para dar vez para as pessoas que, junto conosco aí na comunidade, ajudam a construir, a trabalhar por essa transformação social. E ele é um periódico que está em construção, né? Ainda não está pronto totalmente. A gente tem feito reuniões de aprimoramento, todos têm aprendido muito, têm crescido no processo, e na verdade é isso, né? Basicamente é um periódico mensal, mas com algumas outras ações que são mais semanais ou qualquer coisa nesse sentido, de diálogo com a comunidade, de formação política, para tratar de temas
que são caros para nós aí, como a saúde pública, a educação pública, aqueles mesmos temas lá do Comitê de Lutas, né? Falar contra o racismo, contra o machismo, por uma sociedade mais igualitária, e fazer os apontamentos, as críticas também, quando elas são merecidas, àqueles que são detentores do poder, do poder político e econômico, e que a gente sabe que agem por outros interesses, né? Muito bacana para você que ligou o seu radinho de pilha, para você que está em FM 87,5 ou no site radiocantareira.org e nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram. Você está no programa Megafone, Rádio Cantareira FM, e eu converso com o pessoal do Comitê de Lutas da Cidade Ademar, Jabaquara, Pedreiras e do Expresso Periférico, que não é um ônibus, não é um trem, é um jornal eletrônico, expressoperiférico.org. Você embarca em um jornal eletrônico feito pelas trabalhadoras, pelos trabalhadores da periferia da cidade Ademar, Jabaquara e Pedreiras. Vou mandar um alô aqui para o pessoal que está aqui na nossa live. Olha, tem o Iago Werneck, o Alexandre Favaro, o Projeto Enegrecendo, da querida Maria Tereza, lá de Sorocaba, em Pernambuco, Jefferson Messias, Alberto dos Anjos na Brasilândia, também a Fê de Paula e a Lia Siqueira, lá em Bezerros, Pernambuco. Tem bastante gente ligada aqui no nosso programa, e a gente está falando de... Oi, pode falar. Desculpa, é que eu estou recebendo aqui algumas informações que caiu no Facebook. Eu acho que teve algum probleminha técnico aí. Você pode dizer onde que as pessoas podem acompanhar, quem não está conseguindo aí pelo Facebook? Vou olhar agora. Se não tiver no Facebook, a gente pode acessar também pelo... Deixa eu ver aqui, Facebook. Não, está rolando no Facebook da rádio, está normal. Está normal no Facebook da rádio aqui, ó, radiocantareira.org. Eu vou entrar e a gente vai ver direitinho. Mas vamos seguindo, que a gente está no YouTube. Para quem não conseguiu no Facebook, estamos no YouTube e estamos também no Instagram. Mas eu vou olhar aqui aqui no Facebook como é que estamos. Mas me fala uma coisa, Betinho, quais os assuntos... dentre os assuntos, como exemplo, que estão agora nessa terceira edição, porque tem uma terceira edição rolando aqui, que está bem bonita. Conta um pouquinho dessa terceira edição e como é que ela foi construída. Ô, Galdino, antes de passar a palavra para o Betinho, eu vou precisar sair, porque eu vou levar a Neide aqui, minha companheira aqui no médico. Então, eu gostaria de agradecer a presença, e aí os demais camaradas que estão presentes tocam aí, porque eu tenho que ir para o médico agora. Tá certo? Peço desculpa. Maravilha. Desejo aí que esteja tudo bem com você aí. Obrigado pela participação e vamos seguir juntos nessa construção que o Betinho falou de construção. Eu adoro isso, que é que nem sarau, né? O sarau tem essa questão como o expresso. As pessoas vão construindo e vão aprendendo à medida que vão fazendo, né? Não tem um especialista, a estrela. Tem as pessoas compartilhando o conhecimento, e isso não tem coisa melhor que isso, né? Essa grandeza. Eu agradeço, viu? Agradeço aí aos camaradas, ao Betinho, a dona Marilene. Eu falo dona Marilene, mas ela sabe que... Ela fica brava com a gente. Eu fico tocando ela. Tá? E o Paulo, que está aí presente, tá bom? A gente chama de dona, de senhora, ela fica brava com a gente. Nossa. Fica brava. Você não viu aí? Você chamou de senhora? Ela já na hora colocou você no seu lugar. Na hora. Senhora, não. Tá certo. Tá bom. Muito obrigado. Tá? Até logo. Valeu, Mauro. A gente se fala aí. Até logo. Um grande abraço, Maurão. Betinho, conta pra gente como é que tá essa terceira edição, que tá bem bacana, bem bonito. O que tem nessa terceira edição do Expresso, Betinho? As edições do Expresso sempre tem uma charge, né? O nosso companheiro Vander Bourbon, ele é responsável por mandar sempre uma charge por mês. Aí a charge sempre dialoga com o momento político, o momento econômico. Então, se vocês forem olhar lá, vai ver que a charge dele tá bem bacana, dialogando com essas questões. Tem algumas notas,
Tem duas notas, inclusive, aí, uma delas, uma ou duas da Marilene, uma que fala daquela ação do Padre Júlio, né, que é arrancando as pedras debaixo do viaduto, e outra do ataque às vereadoras de São Paulo, né, as vereadoras trans de São Paulo, que receberam alguns ataques justamente no mês da visibilidade trans, né? Então a Marilene fez aí textos relacionados a esse tema. Não acontece no bairro o funcionamento, né, do CAPS 2 Cidade Ademar. Nós temos também um texto que fala sobre o projeto Musicando na Cultura, porque o projeto Musicando é um projeto de professores e alunos de escolas públicas aqui da nossa região, né? Professores ali da Escola Mário Schomberg, da região da Pedreira, um projeto muito bonito, que já tem aí 12 anos também de existência, e que os alunos, os professores usam a música popular brasileira para ensinar, né? E aí disso saem lá as produções musicais, inclusive peça, né? Um musical mesmo, com alguns dos autores importantes aí da nossa história musical, Tim Maia, Noel Rosa, enfim, muitos foram contemplados, Elis Regina, então é bem legal também, né? Nós temos na Gente do Bairro uma entrevista com a Clair, que é uma companheira nossa aí também do Comitê de Lutas, e que vem uma liderança que vem do movimento de moradia, que é importante para nós. Na coluna Gêneros e Diversidades, né, onde se escondem os gêneros, texto escrito pela coletiva de mulheres aí do Expresso Periférico, bastante interessante também, né? Nós temos um texto que fala, né, um texto de utilidade pública que fala do Lar Maria Sininho, no Nacional, como o capitalismo se renova, né, para continuar explorando a classe operária, né, com essa história que muitas vezes se fala aí de empreendedorismo, né, a gente às vezes reproduz certas falas sem analisar muito bem o que está por trás, né, e a grande mídia faz isso muito bem, essa mídia comercial, né, a valorização dos empreendedores. Mas o que é ser empreendedor numa sociedade onde não tem emprego, onde não tem direitos, e as pessoas são ultra, hiper exploradas, né? Com essa uberização, com essa exploração aí total da classe trabalhadora, né? Enfim, eu acho que é isso. Se eu esqueci alguma coisa, Marilene e Paulo podem complementar. Editorial, ele falou? Não. Qual que é o editor? Negacionismo, né? Isso. O editorial é do negacionismo, muito bem. Negacionismo. O Betinho, Marilene, eu volto já para o Expresso para a gente saber, para você que não conhece, né, Expresso Periférico, expressoperiférico.org, você vai lá e você tem essas matérias organizadas ali por tópico, está muito bacana, e é um jornalismo, né, os textos feitos pelos moradores, pelas moradoras da comunidade, e a gente vai vendo que é a importância desse jornalismo local, do povo fazendo a notícia, do povo dizendo de onde acontece. Eu vejo lá uma viela que está cheia de mato, é um piscinão que a obra era para ter sido concluída e não foi concluída. Então, não é uma coisa lá do outro mundo, distante, não. É na comunidade que a coisa acontece. É na comunidade que a coisa acontece. E aí eu acompanho o trabalho do Expresso Periférico, tenho o prazer e o orgulho de estar junto. E aí, quando a gente pega, por exemplo, o trabalho do Frei Tito, que a gente vê lá o pessoal falando de alimentos orgânicos, a importância que isso tem, de hortas urbanas, toda essa importância, enquanto a gente pega os veículos comerciais, eles estão falando de uberização, estão falando de outras, de riqueza, a gente está falando do povo, né? Está falando do problema. Olha, é a rua que está sem energia, está sem o calçamento, é aquela escola que está fechada que deveria estar aberta, a forçação de querer que o professor vá dar aula numa pandemia, é a greve, é a mobilização. Então, você que gosta
desses assuntos, quer se inteirar das coisas do bairro, da problemática real que acontece, que muitas vezes, em sua grande maioria, os veículos grandes não dão foco nem dão importância para o que o povo vem sofrendo. Eles vão fazendo a notícia de acordo com o que se vende comercial, tem interesses. O Expresso Periférico não, ele vem falando das mulheres, dos homens, e dando ênfase a essa população da periferia. Eu tenho o maior orgulho de estar junto, participando. Então, se você não conhece, tem uma página no Facebook, expressoperiférico.org, tem também página, o blog Expresso Periférico, que está bem bonito, hein? Está bem bonito, criticando e apontando soluções e mostrando os problemas. Marilene, eu ia dizer dona, mas o Paulo está quietinho aí também. Eu queria que vocês falassem para mim um pouquinho da Freitito, do trabalho do Freitito, esse trabalho com os alimentos. Conta um pouquinho para a gente, como é que faz para conhecer? Eu sei que agora está tudo meio parado, mas conta um pouquinho para a gente desse trabalho. Quer falar dos orgânicos? Não, queria falar do Freitito. O Freitito tem um DNA que começou lá atrás, no movimento popular de bairro. Então, nesses movimentos se discutia e se fazia reivindicação na rua, né? Ou ia até os gabinetes dos vereadores e prefeito, que na época a grande problemática era o custo de vida e a panela vazia. Então, um dos movimentos que nós realizamos foi o movimento de panela vazia. Não é essa panela que o bolsonarista saiu na rua batendo a panela. É muito pelo contrário. É outra panela que estava oposto à panela dos bolsonaristas que saía na rua. Então, outra reivindicação era a canalização do córrego, né? Você sabe que a cidade de São Paulo nasceu rodeado pelos rios, né? E tem dois rios principais que cortam a cidade de São Paulo, ou rodeia a cidade de São Paulo, Rio Tietê e Rio Pinheiros, que na época, há mais de 50 anos, o rio era navegável e pescável, né? Podia pescar e podia nadar também no rio, né? O Corinthians, o Esporte Clube Corinthians era um clube de natação, né? E posteriormente o poder público, com descaso à população e à natureza, começaram a jogar esgoto, né? Então, um dos problemas do barco era o rio que virou esgoto. Então, a reivindicação era a canalização do rio. Assim por diante. Então, o Freitito nasceu dentro dessa reivindicação da população da periferia que a gente está atuando. E uma luta que o Freitito se engajou muito é que nessa época, 1989, 90, tinha um resquício do Esquadrão da Morte matando a nossa juventude ali da região. De manhã aparecia 2, 3 corpos ali, filhos dos nossos companheiros que tinham sido atacados por esse esquadrão aí. E aí o grupo, né, o Freitito e os companheiros começaram a fazer um espaço de discussão e foi formado o Freitito, né, um espaço
para não naturalizar, não achar que é natural a morte dos nossos meninos, né? Outra coisa que a gente fez durante muito tempo, e estamos fazendo ainda, é a educação de jovens e adultos. O Frei Tito é uma referência no trabalho com alfabetização de jovens e adultos, que a gente faz desde a década de 90, mesmo quando a gente não tinha parceria com a prefeitura, porque agora a gente tem o MOVA, mas desde a década de 90 que a gente tem um trabalho de pessoas companheiras que vêm colaborar com o trabalho com o povo que não é alfabetizado, né? A outra coisa que a gente tem no Frei Tito é o CCA, que é um trabalho com crianças e adolescentes, né? Que atende 2 núcleos, um que é ali na Jacinto Paz, que atende mais de 120 crianças, e outro lá na Cidade Júlia, que atende 240 crianças. Agora está atendendo... Marilene, eu já me apaixonei pelo Frei Tito, porque você falou assim, ó, educação de jovens e adultos, eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado porque a minha casa, eu vou contar uma história, vou dividir com vocês, Betinho, eu vou dividir uma história com você, e você, Marilene e Paulo, dividir com os nossos ouvintes uma história. A minha avó, eu fui criado por vó, né? E ela era professora, e em um período da vida, ela se separou, né, do então esposo dela, e por uma questão machista e ditatorial, uma mulher não podia ser professora pública se ela fosse separada. Se ela não fosse casada, ela não podia ser professora, né? E aí a dona Judite, ela foi demitida do cargo de professora. Ela foi demitida, ela não conseguia ser mais professora porque ela separou do marido dela. Então, não podia. E aí ela decidiu, num gesto de tanta grandeza que até hoje eu não consegui entender, ela colocou uma escola em casa para ensinar de graça. Ela enfrentou o governo. E aí ela alfabetizou gerações inteiras. E aí até hoje eu encontro ex-alunos dela, muitos já morreram, outros... Meu pai foi aluno dela, meus tios, avô, aluno dela. E aí... E a minha casa se enchia para escrever cartas para São Paulo, lá do sertão de Pernambuco, ou ler cartas que iam daqui de São Paulo para Pernambuco. E eu aprendi a ler nesse universo, né? E aí eu me apaixonei por esse negócio de ensinar. E aqui em São Paulo eu já dei algumas aulas de espetáculo, né, que era com poesia e cordel, nos céus, em vários céus, e no EJA também, no MOVA, que é essa coisa de você... Tem muitas pessoas que não tiveram acesso à educação porque tinha que trabalhar, muita mulher, muito dono de casa tinha que trabalhar, dar conta dos filhos, ou trabalhava ou estudava. Não tinha como, não tinha força nenhuma, nenhum tipo de programa, nenhum tipo de incentivo para ir para a escola. Então ficava difícil, não tinha um empurrão. E aí quando eu olho essas pessoas, esse brilho nos olhos da pessoa, assinar o nome dela, é o início de uma jornada linda, maravilhosa. Eu sou apaixonado pelo MOVA, por alfabetizar. Então, eu quero que passe isso, que eu quero ir aí conhecer o Frei e, claro, contribuir com alguma aula, com alguma contribuição, porque eu acho isso maravilhoso, acho isso grande, é grande a pessoa trabalhar com isso, incentivar a leitura, porque leitura é cidadania, e cidadania é justiça, né? É isso. Então, esse ano, se o Paulo Freire estivesse vivo, ele faria 100 anos, né, em setembro. Então, o Brasil inteiro está se propondo a fazer uma campanha para conhecer o legado de Paulo Freire e, principalmente, valorizar e impedir que esses Bolsonaros da vida façam o que já tentaram fazer. Destituir o Paulo Freire dele ser patrono da educação nacional. Então, existe uma perseguição muito grande às ideias de Paulo Freire, e o Paulo Freire, muito avançado, o que ele colocava em termos de democracia, em termos de construção do conhecimento, de autonomia, a gente nem chegou lá ainda, né?
Então, o Frei Tito tenta seguir o legado de Paulo Freire, né? E nesse período de pandemia, foi muito interessante o que aconteceu com as classes de MUVA, porque eles ficaram em casa no ensino online, né? Com muita dificuldade, né? Porque a prefeitura coloca uma alternativa, uma ferramenta que as pessoas não têm acesso, né? E agora voltou, nem sei se voltou mesmo, porque parece que voltaram atrás dessa volta às aulas, os adultos voltaram com força total, com saudade, querendo continuar, querendo abraçar. Querendo abraçar. Aí a educadora falou, não, mas não pode, não, mas eu estou com saudade. Então, uma coisa, e isso que você falou, né, de transformar a pessoa num sujeito. Quando ela não sabe ler nem escrever, ela é colocada como coisa, né? Ela é desvalorizada o tempo todo, e tudo que ela sabe não é reconhecido porque ela não sabe ler nem escrever. Então, a gente sempre colocou isso como uma necessidade, uma força total. E, assim, isso que você falou, né, que as pessoas não conseguiram estudar, como a gente tem muitos educandos e educandas lá no Frei Tito, a gente vai conhecendo as histórias. Tem umas coisas calamitosas, né? Primeiro, isso da família não deixar ir estudar. E segundo, lugares onde a aula, né, o lugar onde ia ter aula, eram tão distantes que a pessoa caminhava, mas assim, caminhar depois de um dia de trabalho é muito difícil, né? Então, além dessa questão de ter que trabalhar, tem essa questão de distância das aulas, tem a questão de não conseguir chegar num lugar onde tem aula, né? Então, nós estamos em 2021, ainda é uma vergonha, uma injustiça muito grande essa ausência de escola para todas e todos, né? Além da questão das escolas para educação básica, né, que vai até o final do ensino médio, ser de uma qualidade muito difícil, né? Mas isso é conversa para outro dia. E aí a gente também os orgânicos, né, que eu não sei se a gente fala agora, mas os orgânicos é uma forma de trazer a produção do assentamento Dom Tomás Balduino, que eles têm muita dificuldade de distribuir o material deles, né? E aí a gente fez um grupo de compras entre os nossos companheiros aqui do Frei Tito. Então a gente traz, o pessoal encomenda, compra e leva. Produto orgânico, sem nenhum agrotóxico, da mais absoluta qualidade. Acho que é isso, né? Que maravilha. Olha, 3h10. A gente está estourando o tempo aqui. Dizer para vocês que esse programa ele fica gravado, né? Ele fica gravado no YouTube. Se deu algum probleminha no Facebook, eu vou dar uma olhada, que chegou uma sinalização aqui para mim, mas eu vou dar uma olhada, mas ele fica gravado no YouTube. Eu vou recolocá-lo no Facebook. Chegou uma sinalização aqui, não sei se em algum momento pausou, mas está no Twitter também, no YouTube. E foi um prazer recebê-los aqui. Digo que as portas estão abertas, e se eu não toquei em algum assunto que vocês gostariam de tocar, por gentileza, tem tempo ainda de vocês mandarem o último recado e dizer que sigamos juntos, sempre com as portas abertas, fortalecendo a comunicação nas periferias, das periferias, e essas ações que eu estou doido para ir junto, participar com vocês. Só me preservei um pouquinho, mas estou doido para chegar aí na Praça do Jardim Miriam, ir no Frei Tito, e com o coletivo para a gente conquistar cada vez mais igualdade, justiça e conscientizar a população que quem tem o poder é o povo, não é o presidente, não é o governador e não é o prefeito. É o povo que tem o poder de fazer a diferença, se organizando e pleiteando seus direitos e buscando conhecimento através da leitura, através da educação e através da solidariedade, que é muito importante nos dias de hoje.
Então, Galdino, a gente quer agradecer, porque esse instrumento que é o rádio é de um poder sem conta, né? Então, a gente quer agradecer muito esse espaço que você cedeu para nós, e a gente vai usar, sim, não é, Betinho? Com Sempre que certeza. possível. E, assim, agradecendo muito essa propaganda que você está fazendo do Expresso, porque a gente descobriu uma coisa, nós estamos no terceiro número, mas ainda não temos público, não é? Então a gente precisa fazer uma grande propaganda para o povo da nossa região, que foi quem forneceu o material para a gente poder fazer o jornal, tenha acesso ao que é deles, né? Então é isso. Foi um prazer falar com você e principalmente com o seu público lá do Nordeste. Nós temos no MOVA uma grande parte do nosso educando, que é vários estados do Nordeste, Ceará, Pernambuco, Piauí. Então, um abraço para o povo do Nordeste. Um abraço, Paulo. Retribuo para você um abraço, para Marilene. E vamos trazer um boletim do Expresso aqui. Vamos articular isso para trazer o Expresso para o rádio, fazer um boletim toda semana, o Expresso Periférico nas ondas do rádio, porque aí a gente já sela de vez essa parceria aí, trazendo as manchetes e tal, e debatendo assuntos. A gente pode fechar essa parceria aí, eu tenho esse horário na rádio, a gente pode fechar aí uma meia hora, e aí a gente decide isso, mas o pessoal do comitê aí vai vendo, reveza para que todos tenham vez de vir no Expresso e falar, vir no Expresso no ar, né? O Expresso Periférico no ar. Isso é um bom nome. Já tem até o nome. Já tem até o nome, já deu até o nome, Galdino. Galdino, só agradecer também, mais uma vez aí, pela parceria, pela cessão do espaço, né? Pela boa troca de ideias. Sempre fica, de fato, alguma coisa que a gente gostaria de falar, mas é isso. Dizer que o Expresso Periférico é um veículo de comunicação das trabalhadoras, dos trabalhadores da nossa região, para os trabalhadores e as trabalhadoras da nossa região, né? A gente tem aí, como eu disse, um processo ainda que não está concluído, está em construção. Nós estamos aprendendo durante o processo, já aprendemos bastante e vamos aprender ainda mais, né? Mas, para além da denúncia, né, aqui de novo citando o nosso grande patrono da educação, Paulo Freire, para além de denunciar, é preciso também anunciar, né? Então, nós colocamos o dedo na ferida, nós falamos lá nas nossas matérias de muita coisa de denúncia, mas também a gente anuncia, né? Então, você vê, a gente fala da escola pública que dá certo, você viu lá o texto que fala da importância da agricultura urbana, das hortas urbanas, né? A gente dá espaço para essas pessoas que fazem as coisas acontecer na nossa região, Carlão, Clair, Thaís Escábio, são pessoas, só para citar algumas. A gente abre espaço para parceiros, parceiras dentro do nosso campo. Então, lá no texto de opinião dessa edição também tem um texto da companheira Lília Reis, que é de Diadema, uma artista, poeta, muito importante, parceira nossa também, que escreveu um texto falando um pouco da questão do Big Brother, do BBB, né? O suicídio de um programa assemelha-se ao suicídio real, em que ela traz um pouco dessa discussão do BBB para a vida real. Então é interessante também, né? Para a gente discutir outras questões para além lá do programa e do entretenimento, porque tem outras nuances que estão postas aí. Enfim, né? Nós estamos falando sobre a vacina, nós estamos falando sobre a importância de combater o negacionismo, da importância de valorizar os nossos trabalhadores, as nossas trabalhadoras, a saúde pública, a educação pública, e é nisso que a gente acredita. De verdade, não dá para transformar a sociedade se a gente não fizer formação política. E o que a gente faz está na base da formação política que a gente acredita para o nosso povo. Obrigado, Galdino, Marilene, Paulo.
Obrigado pela parceria, pela tarde agradável. O Mauro foi embora. E todo mundo que está acompanhando aí, de todas as regiões de São Paulo, do Brasil e quiçá do mundo, né? Grande beijo, grande abraço. Muito obrigado a vocês, um prazer, uma satisfação imensa e sigamos juntos. Amanhã tem mais Megafone aqui na Rádio Cantareira FM. Amanhã eu entrevisto uma história, olha, Betinho, Marilene, Paulo, uma história muito bacana de uma atriz e radialista lá de Alagoas, Arapiraca. Ela tem uma história de superação maravilhosa. Ela foi criada em orfanato, ela tem uma história de superação. Então, amanhã, às 14 horas, aqui a gente vai estar contando essa história bonita para vocês, aqui na Rádio Cantareira FM. Um grande abraço a todos vocês, continuem se cuidando, obrigado a quem nos acompanhou e até amanhã, nesse mesmo horário. Tchau, tchau. Tchau. Luta o expressoperiférico.org. Isso. Expressoperiférico.org, não deixe de conhecer.